direito, cruzamento pro Estevão, voltou na direita pro Wanderson, bate Wanderson, escapou um pouquinho, não deu pra chutar, acaba desarmado, vai brigar por ela, recupera para o Brasil, tentou pro Casemiro. Para investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Acredito que assistindo esse pequeno trecho do jogo do Brasil contra o Equador, você tenha sentido duas coisas assim como eu. A primeira delas é o fato de que a seleção brasileira há muito tempo não encontra jogadores que façam gols, que chamem a responsabilidade. É sempre aquele cisca-cisca, toque pro lado, ninguém finaliza, ninguém decide. E com isso, não trazemos a vitória para casa e muito menos campeonatos para casa, assim como antigamente. O que eu quero dizer com isso, investidor, é que há muito tempo não temos jogadores decisivos. E doa quem doer, machuca quem machucar, inclusive até eu mesmo. Me sinto mal às vezes por falar isso, mas dá uma saudade do Neymar Júnior. Porque ele foi o último jogador que, querendo ou não, chamava a responsabilidade, ia para cima e fazia de tudo para trazer a vitória para casa. E o segundo ponto é que eu não acredito que você tenha notado, assim como eu notei de bate-pronto, é a quantidade de publicidades relacionadas à casa de apostas vinculadas a essa imagem. A transmissão foi feita pela TV Globo, essa imagem veio de lá. E você pode notar que em todas as publicidades, atrás do gol, no fundo, qualquer que seja, estão vinculadas à casa de apostas. Isso me entristece porque sabemos que no Brasil a educação financeira é escassa. E esse fato influencia muitos pais de família, muitos jovens que estão começando a vida agora a apostar. E mesmo que elas coloquem lá no entrelinhas que apostas não são meios de ganhar dinheiro e sim de entretenimento, sabemos que isso não vai funcionar. É a mesma coisa de você servir uma dose de cachaça para um viciado em álcool e falar que aquilo vai fazer mal para ele. Você acha que de fato ele vai se importar com essa informação? Ele vai cascar o copo para dentro, beber o álcool dele e, enfim, viver a vida dele como sempre foi. Então, fica aqui a minha crítica tanto à seleção brasileira, tanto a essa questão das casas de apostas. E nesse vídeo eu quero trazer alguns tópicos relacionados a essas duas críticas, tá? Então eu te convido a acompanhar esse vídeo, que vai ser bem legal aí, vai trazer algumas características e curiosidades aí que eu acredito que você vai curtir bastante. Vem comigo! E se você está chegando aqui agora, meu nome é Lucas Pires, eu sou analista CNPI e aqui o papo costuma ser sempre direto e reto, de forma objetiva, que é conduzir você à informação. Bom, falando ainda sobre seleção brasileira, é nítido que o Brasil há tempos não tem jogadores, peças fundamentais que tragam de fato aquela força à nossa camisa, né? A amarelinha há muito tempo ela não passa medo aos seus adversários. E isso se passa tanto pelas peças individuais dos jogadores, mas também por conta de um bom técnico. Entra e sai técnico o tempo todo. E, por conta disso, fica aquela sensação de que o time não tem estratégia, visão de jogo, fundamento, ou seja, falta alguém liderando aqueles 11 jogadores que estão presentes dentro de campo. E por mais esquisito que pareça, isso tem muita relação com os seus investimentos. Isso porque, da mesma forma que a seleção precisa de um bom comandante, a sua carteira também precisa. Agora nós temos Carlo Ancelotti, que nos guiará durante 2025 e trará novamente a esperança do brasileiro em conquistar o Hexa, a Copa do Mundo de 2026. Mas e você? Você tem alguém que está cuidando da tua carteira, visando não só o ano que vem, mas visando aí os próximos 5, 10, 20 anos? Bom, se você está jogando um jogo que é muito difícil, sem técnico, sem estratégia, sem visão de jogo, você está no caminho errado. Então eu te convido a acessar a descrição, tem um link lá, você vai falar diretamente comigo e eu espero conseguir te ajudar a direcionar a sua carteira para o caminho certo. Então, entra na descrição, clica no link lá e vem bater um papo comigo sem compromisso. E já que estamos conectando investimentos com o futebol, eu lhe convido a conhecer a nossa escalação, uma analogia bem divertida aí para entendermos como funcionaria uma carteira de investimentos caso ela fosse escalada num campo de futebol. Então, assim como num time de futebol, uma carteira de investimentos ela precisa ser selecionada a dedo. São ativos que integrarão o teu portfólio e que juntos formarão uma boa equipe, uma vencedora de campeonatos. E para começar a nossa escalação, venha comigo, vamos começar pelo goleiro. Bom, o goleiro de longe, acredito que todos concordem comigo, é um dos jogadores mais importantes do time.
um time começa por um bom goleiro. Esse ditado existe há 1000 anos aí, todos conhecem. Então, para termos um time seguro, precisamos de um goleiro que traga segurança. E nós, que somos investidores brasileiros, nossa renda majoritária está aqui no nosso país, eu não posso deixar de colocar a Selic, né, o Tesouro Selic aí como o nosso goleiro, dito que vai ser o grande defensor, aquele que pode variar para cima e para baixo, mas que grande parte do tempo, 99,9% do tempo, trará segurança, dito que para você perder dinheiro com um Tesouro Selic, por exemplo, o governo brasileiro teria que quebrar. E mesmo você sendo um crítico do governo, tá, atual ou outro, isso é uma coisa que sabemos que é muito difícil de acontecer. Então, é um dos títulos mais seguros do nosso país e eu vou escalar ele na nossa posição de goleiro. Dando continuidade, temos dois pilares à frente do goleiro, que são os nossos dois zagueiros. E para escalar a nossa zaga, vamos com mais dois ativos muito seguros, que é o CDB, que são certificados de depósitos bancários, uma renda fixa. É muito interessante você apostar sempre em grandes bancos e não ficar refém ali daqueles bancos traiçoeiros, como por exemplo um recente aí que está passando por problemas sérios, que é o Banco Master. Então, o CDB, para ser seguro e ser aquele bom zagueiro, priorize sempre os grandes bancos. E na outra posição de zagueiro, vamos colocar aqui o IPCA+, né? Vivemos num país de inflação sempre elevada, então nada mais justo de que defendermos o nosso portfólio com um ativo indexado à inflação. E como no futebol moderno, os laterais são posições defensivas, mas que atacam bastante, nós precisamos escalar aqui nas laterais um ativo que ele é muito defensivo, mesmo sendo de renda variável, ele defende muito a tua carteira devido à baixa volatilidade, salvo exceções, claro, existem ativos bons e ativos ruins dessa classe, mas em grande maioria sendo selecionados da forma correta, eu escalo aqui nas nossas laterais os fundos imobiliários. O fundo imobiliário compõe a lateral porque, além de ser um ativo defensivo, mesmo sendo renda variável, a volatilidade é muito reduzida, ele ainda acaba atacando bastante através dos seus dividendos, né? Ele é uma renda variável, então ele gera proventos e esses proventos entram no caixa do investidor, podendo aí crescer de forma bem legal o seu patrimônio. Agora vamos ao meio de campo, aquela fração do campo que vai praticamente conectar a parte defensiva com a parte ofensiva. E aqui na volância, galera, eu vou escalar os ETFs. Para quem não conhece, os ETFs são meio que uma caixinha onde existem diversos ativos. Vou te dar um exemplo. Existe o ETF do S&P 500. É um ETF que vai replicar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E por que o ETF é um volante? O volante é aquele cara que vai dar suporte à zaga, né? Ele vai ficar basicamente ali na frente da zaga dando suporte aos zagueiros, defendendo eles, mas ao mesmo tempo ele conecta o meio de campo com a parte ofensiva. Ou seja, os ETFs eles podem se caracterizar com as duas funções. Existem ETFs de renda fixa, que podem trazer mais segurança, ETFs meio termo, digamos assim, e ETFs também que podem avançar mais. Existem ETFs inclusive de criptomoedas que seriam muito mais arrojados, mas nesse caso estou falando de ETFs aqui mais conservadores, tá? Principalmente aqueles que replicam grandes índices, como os citados aqui, o S&P 500, o próprio Bovespa. Avançando ao meio campo, a nossa meiuca será formada pelas blue chips. O que eu quero dizer com isso? Ações perenes da nossa bolsa. São aqueles ativos que, mesmo que variem, caem 20%, 30%, são aqueles ativos que a longo prazo vão trazer rentabilidade ao teu portfólio. Ah, Lucas, mas não, eles vão trazer. São ativos que lucram todos os períodos, são ativos que nunca deram prejuízo, são ativos que crescem, ativos promissores, ativos que são consolidados no mercado e que eu indicaria mesmo até para minha própria avó, resumidamente, tá? Então, a nossa meiuca principal será formada por eles e, obviamente, são dois meios, então vamos tratar aqui com as stocks, ações americanas, que gosto muito, tá? E que é de extrema importância, porque nós precisamos de $1 aqui na nossa carteira, ou seja, é esse ativo, essa classe de ativos que vai trazer rentabilidade em dólar, exposição estratégica alocada lá fora, prioridade ali para os Estados Unidos, a maior economia do mundo, que traz muita segurança também para o teu portfólio, mas que não deixa de levar a bola para frente para a gente poder fazer os gols e as assistências. E agora que chegamos ao ataque, vamos falar sobre os dois pontos.
Eu gosto da escalação 4-3-3. Então, nossos dois pontas, eu vou escalar os criptoativos, que são ativos que são potentes, velozes, que voltam e atacam sempre ao mesmo tempo. Aquela correria insana, ou seja, com muita volatilidade, mas que em grande parte do tempo traz muita rentabilidade, ou seja, nós precisamos, em grande maioria, principalmente se você for um investidor arrojado, ter pelo menos uma fatia, mesmo que pequena, investida ali nas criptomoedas. E por favor, não venham falar de criptoativos aí, aquelas meme coins. Estou falando de criptomoedas que de fato são reservas de valor e podem trazer muito retorno com um risco-retorno adequado. E por fim, turma, aquele centroavante, que na minha opinião é o matador, é o cara que vai fazer gols. Ou seja, nós precisamos das small caps vestindo a camisa 9. As small caps podem ser brasileiras ou dos Estados Unidos, mas eu vou priorizar as brasileiras, porque small caps investidas de forma correta, no momento certo, e com o valuation, com o value investing aplicado da forma correta, com projeções de preço, com análise de margem, de segurança, de risco-retorno, as small caps são a principal fonte de energia do teu time. É aquele ativo que vai fazer o gol de fato, que vai trazer rentabilidade e que pode variar aí para cima com tranquilidade, sendo escolhido da forma correta, trazendo muita rentabilidade à tua carteira. Então, para finalizar o nosso time, camisa 9, as small caps, principalmente as brasileiras. E para finalizar esse time, que tem 11 jogadores, mas que precisa de um comandante, assim como eu falei lá no começo do vídeo, eu vou me inserir aqui como técnico. E você vai ser o meu grande auxiliar, ou seja, encaminharemos essa carteira aqui rumo à vitória, mas também rumo a ganhar campeonatos, né? Estou falando aqui de longo prazo. Vitórias é curto prazo, tiro curto. Estou falando de campeonatos, ou seja, levar o seu portfólio rumo à Copa do Mundo, à Champions League. Ganharemos tudo que for possível com um portfólio bem elaborado, tá? Então, eu sou o teu técnico analista CNPI, você é meu grande auxiliar técnico, aquele cara que vai andar do meu lado sempre, bolando as melhores estratégias para encaminhar esse time à vitória de campeonatos. Investidor, você precisa de um técnico. Um time sem fundamento, sem tática, sem estratégia, ele não vai ganhar nada, você sabe disso. Eu não sei para quem tu torce, mas eu acredito que o seu time precisa de um técnico, precisa de uma tática, precisa de um envolvimento dentro das quatro linhas para ganhar jogos e ganhar títulos. E é basicamente isso que eu faço todos os dias, é o que me move, é a minha paixão. Eu, como analista CNPI credenciado, trabalho todos os dias para fazer o seu time, o time dos investidores, ser vitorioso. Pé direito, cruzamento pro Estevão, voltou na direita pro Wanderson, bate Wanderson, escapou um pouquinho, não deu pra chutar, acaba desarmado, vai brigar por ela, recupera para o Brasil, tentou pro Casemiro. E agora, você conseguiu reparar lá nas placas de anúncio que eu citei no início do vídeo? Então, são muitas e elas dominaram a imagem, né? Chega a ficar até feio, confesso. Elas estão por toda parte e isso é um risco silencioso que aflige todo o nosso território, todos os brasileiros. Hoje, em qualquer canal aberto, qualquer um, se você abrir e deixar pelo menos meia hora ali, você vai com certeza ver uma propaganda envolvendo uma casa de apostas. E todos os dias nascem novas empresas que movimentam bilhões e bilhões e por conta disso contratam aí principalmente grandes jogadores do passado ou da atualidade para patrocinar e influenciar ainda mais as pessoas de que aquilo ali é uma coisa boa. E tudo isso, galera, às custas de pessoas que nem ao menos um básico da educação financeira têm. E o pior de tudo, turma, é que nós vemos com frequência notícias como, por exemplo, a de que brasileiros estão usando o benefício social para investir, ou seja, apostar nesses sites de apostas esportivas ou, enfim. O que eu quero dizer com isso é que o Brasil, ele tem um governo bagunçado, todo mundo sabe disso. Mas tem partes também que machucam, porque um benefício social que serviria ali para moradia e alimentação está sendo jogado no lixo, ou seja, está sendo devolvido a grandes empresas de apostas. Ou seja, o governo fornece para a pessoa física que precisa e essa pessoa, ao invés de destinar esse dinheiro para o lugar correto, ele investe em sites que ele não faz nem ideia do que está fazendo e acaba desperdiçando todo esse dinheiro, às vezes deixando o teu filho passando fome, ao invés de
enfim, cuidar da tua família, ele tá jogando esse dinheiro fora e devolvendo a grandes instituições aí que ganham bilhões e bilhões através das custas de pessoas necessitadas. E esses jogos, essas apostas prejudicam o bolso da maioria dos brasileiros, mas infelizmente prejudica o bolso daqueles brasileiros que infelizmente não têm a melhor condição. Ou seja, é aquele brasileiro que de fato perde um dinheiro que seria valioso no final da conta do seu mês. Ah, Lucas, mas aí é culpa do brasileiro. Sim, concordo. O cara que faz isso, ele não tem um bom caráter. Um cara que recebe um benefício social, por exemplo, e aposta em jogos, né, do Flamengo, do Corinthians, seja lá de quem for, ele não tem caráter. A ética dele é totalmente questionável. Mas o problema não está enraizado ali apenas nele. Está enraizado no nosso crescimento, no que aprendemos na escola, no que aprendemos com a vida. Então, isso envolve grade curricular escolar, envolve as mídias do nosso país, que são muito falhas, e por aí vai. É uma crítica que, se eu ficar aqui, nós vamos longe. Se voltarmos ao futebol, né, as placas de publicidade que envolvem muito, que estão destinando dinheiro de uma forma absurda para o nosso futebol brasileiro, principalmente. Se nós observarmos, os 20 clubes que compõem hoje o Brasileirão Série A possuem casas de apostas em seu uniforme. Ou seja, todos os clubes possuem pelo menos uma casa de apostas patrocinando o seu clube. E o pior, trazendo uma estatística ainda maior, que desses 20, 18 clubes são patrocínio master, ou seja, aquele patrocínio principal, que quando tu olha para a camisa, tu já vê enorme ali escrito embaixo as siglas dessa casa de aposta. Então aqui nós estamos falando de grandes clubes renomados como Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos, Botafogo e por aí vai. E aqui eu deixo uma pergunta que talvez a resposta já esteja nesse vídeo mesmo ou que seja pronta. Você acha que de fato existe manipulação nos resultados hoje em dia por conta dessas casas de apostas? Com tanto dinheiro envolvido e com toda a visibilidade que essas empresas têm, é no mínimo muito difícil não desconfiar disso. E por fim, deixo minha indignação aqui com o sistema, com tudo que envolve essa questão, e por conta disso eu não posso deixar de te convidar a mandar esse vídeo para um amigo, compartilhar, trazer informação, e vamos expandir a informação financeira para tirar essas pessoas que colocam seu dinheiro em casa de aposta achando que vão ficar ricos para o mercado financeiro. Esse dinheiro sendo aplicado na bolsa, numa renda fixa, seria muito mais bem utilizado. Então, se você de fato quer construir um patrimônio, quer construir uma carteira próspera, mais uma vez eu te convido a descer lá na descrição, conhecer o nosso trabalho, marca uma reuniãozinha comigo, eu acredito que você não vai se arrepender. Eu sou o Lucas Pires, eu sou analista CNPI e eu vou te entregar prosperidade, eu vou te entregar segurança, retorno e também muita estratégia. Não esquece de seguir no Instagram, @LucasPiresCNPI, curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal, comenta aí, manda para aquele teu amigo que também precisa ouvir um pouco a respeito do quão prejudicial é as casas de apostas e também um pouquinho dos comentários aí acerca da nossa seleção brasileira que ultimamente tá complicado, beleza? Então eu agradeço muito por ter ficado até aqui nesse vídeo, te convido a assistir os nossos próximos vídeos também, muito conteúdo bacana aqui pra você, tá bom? E te vejo no próximo vídeo, forte abraço e até a próxima.